E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos de novo ao canal do YouTube de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez com um convidado especial, Celso Aparecido Sampaio, arquiteto e urbanista graduado pela Universidade Mackenzie, mestre em arquitetura e urbanismo pela USP e doutor de arquitetura e urbanismo pela Mackenzie. Bem-vindo, Celso. Muito obrigado, Marco. Me conta, por favor, me apresenta você, quais foram tus sucessos e experiências laborais? Bom, Marco, eu sou arquiteto, né? Sim. Como você viu, formado no Mackenzie há 30 anos atrás. E nesse período todo, desde que eu me formei, eu tenho um trabalho de arquitetura muito diverso, né? Trabalhei com muitos tipos de projeto diferente, mas eu tenho uma linha profissional que eu acho que ela é mais delineada, mais forte, que é ligado à habitação de interesse social. Nossa. Trabalhar fundamentalmente com áreas vulneráveis, favelas, cortiços, atualmente com ocupações no centro de São Paulo, principalmente. E na universidade, como professor, eu também procuro trabalhar principalmente em projetos de extensão. Atualmente no Mackenzie, eu também coordeno uma residência, como a residência médica, Sim. só que em arquitetura e urbanismo, né? Nós levamos para determinados territórios conjuntos de jovens arquitetos recém-formados e durante um ano eles fazem uma imersão num curso de residência em arquitetura e urbanismo. Então isso vem se tornando uma prática em algumas universidades no país, principalmente universidades públicas, mas a nossa experiência no Mackenzie é a primeira experiência de universidade privada, né? Então, Incrível. a gente acha que é importante porque Sim. você prepara jovens para trabalhar com mais de 90% da população que no Brasil hoje trabalha sem arquiteto. Então, por isso que a gente acha importante. E nesse período também dos 30 anos, eu tive a oportunidade, em 3 momentos, de ser gestor público. Então, eu fui diretor de habitação da cidade de Santo André, fui gerente de projetos na Coab de São Paulo e em 2016, 2015, 2016, eu fui diretor técnico da Coab aqui de São Paulo, na gestão que terminou em 2016. Hoje o podcast vai estar relacionado com a metrópole de São Paulo e como foi esse crescimento caótico. Então, como você definiria o crescimento da cidade de São Paulo? Olha, a cidade de São Paulo, ela é fundada no Planalto, como uma passagem, principalmente das comissões, das comitivas, né, reais, que saíam da região de Santos e se dirigiam para outras cidades do interior do país, ou fazendo a ligação São Paulo-Rio de Janeiro, né? Acontece que São Paulo tem um território muito favorável à presença de muita água, e isso permite com que você tenha condições das pessoas viverem bem aqui na cidade. E com o passar do tempo, essa cidade ela foi se desenvolvendo, inicialmente com o apoio de uma mão de obra escrava até o século XIX, que trabalhava nas colheitas do café, e após a abolição da escravatura, você tem a chegada no Brasil de muitos imigrantes, e esses imigrantes acabam apoiando a produção agrícola. E isso vai até aproximadamente os anos 30, quando você tem a queda da Bolsa de Nova York, um enfraquecimento da produção do mercado de café como um componente mercantil importante, e isso vai fazer com que, aqui no Brasil também, a gente comece a perceber a importância de desenvolver outras atividades. E usa-se muito esse expertise, principalmente dos estrangeiros, que chegaram aqui no Brasil e começam-se a criar outras atividades, como, por exemplo, a produção de tecidos. Você tem um novo tipo, um novo perfil de indústria surgindo. E a cidade de São Paulo ela vai se desenvolver a reboque desse tipo de perspectiva de trabalho ligado a uma indústria emergente, né? É, isso até os anos de 1940, quando em 1940 você começa a ter esse crescimento um pouco maior, mais exponencial, né? E isso vai fazer com que a prefeitura crie determinados mecanismos, principalmente de estabelecer uma relação com o transporte. É, no início do século, implanta-se no Brasil a Light, que vai implantar um sistema de bondes. Light é uma empresa inglesa e implanta em São Paulo um sistema de bondes. E nós passamos a ter
tem um mapa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é justamente o sistema de bondes. eh, que mostra justamente essa rede do sistema de bondes e como que ele funcionava no centro da cidade de São Paulo. Essa aqui é a malha do sistema de bondes na cidade de São Paulo, e o bonde ele atendia a um determinado limite físico da cidade. E esse limite físico era dado, para quem conhece a cidade de São Paulo, principalmente entre rios, entre o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que Sim. é justamente esta região em que você tranquilamente podia se locomover através do bonde, mas por trilhos. Por isso que a gente tinha essa grande malha de trilhos para poder o trem se locomover. Depois dos anos 40, você tem um crescimento maior da cidade e era importante desenvolver mais essa cidade. E a partir daí, alguns técnicos da Prefeitura de São Paulo, principalmente dois técnicos bem conhecidos, que é o Ulloa Sintra e o Prestes Maia, eles elaboram um plano para a cidade de São Paulo, chamado Plano de Avenidas. Esse plano ele tem uma opção muito clara pelo rodoviarismo, uma opção muito clara pelo transporte através de veículo com rodas, Ah, e é aí que nós vamos abolir o sistema de bondes da cidade de São Paulo. Vamos, principalmente, tampar ou cobrir esses trilhos de bondes com asfalto, que é muito mais favorável ao tráfego sobre rodas com pneus, né? E a gente passa a ter, também neste período, uma chegada de um tipo de transporte que não é mais sobre trilhos, mas é sobre rodas, que é o ônibus. E esse ônibus vai permitir com que você consiga percorrer maiores distâncias, sim. não mais sobre um trilho conduzido que tem ida e volta. Distâncias, inclusive, que poderiam ser superadas não só pelo pavimento do asfalto, mas também, por exemplo, por terra. E isso faz com que a cidade comece a se desenvolver muito mais. Nós temos também uma imagem que mostra a preocupação da cidade nesse momento com a construção de pontes. Então, a gente vai ver aqui a construção já construído da primeira imagem, que é justamente a Ponte das Bandeiras, uma ponte muito conhecida Sim. na cidade de São Paulo hoje, que faz essa ligação entre o centro e a zona norte, né? Nós estamos aqui do lado do Anhembi, estamos aqui do lado do Clube Tietê, do Clube Espéria, e aqui a gente tinha competições de barcos, competições a nado, tanto é que na Ponte das Bandeiras você tem algumas torres que estão lá até hoje e serviam justamente para que os juízes das competições a nado ficassem lá em cima e pudessem fazer o julgamento das pessoas que estavam competindo no leito do rio. Então esse rio ele era muito importante e essas pontes elas vão começar a ajudar a que a gente possa atravessar os limites da região central e permitir com isso que a gente expanda O território. esse centro da cidade de São Paulo. Então, esse centro ele passa a ser expandido. Eu tenho algumas imagens também que vão mostrar para a gente claramente como vai se começar a surgir vários loteamentos residenciais. Então, a gente tem aqui esses dois que mostram para a gente o surgimento de um novo Na loteamento Vila Mariana. permitido, por Vila exemplo, na Maria. Vila Maria, com a construção da ponte da Vila Maria. Isso vai permitir um loteamento para que você possa construir casas populares do outro lado do rio. E isso faz com que as pessoas que não conseguiam mais manter um custo de vida que começa a se elevar nessa região central, se manter mais nesse território e, portanto, se mudam para esses bairros mais populares. Esta imagem aqui é na Vila Ré, na região da Penha, cidade patriarca, e o princípio é o mesmo, né? É o afastamento do centro. Hoje, inclusive, esta região fica fora do rodízio, né, que todo mundo conhece na cidade de São Paulo, porque o rodízio vai até o Tatuapé, que a gente chama de anel expandido, do centro expandido. Então, já hoje, essa região, mesmo ela sendo uma região muito desenvolvida, em franco desenvolvimento, ela ainda é fora do centro de São Paulo. Aqui eu circulo qualquer dia, qualquer Sem horário, problema, sem o sim. problema do rodízio, né? Que ele é muito Quarta-feira eu concentrado. vou lá. Pois é, esse dado é bom.
Esse lado é bom. E a gente também tem outras imagens onde você vai ter, nessa cidade com mais infraestrutura, você tem, por exemplo, o surgimento de loteamentos para pessoas que tinham poder aquisitivo maior e, portanto, podiam morar em áreas mais nobres da cidade, mais caras, né, digamos assim. O Pacaembu, por exemplo, é um bairro criado pela companhia City. Ele, veja, muito diferente daquele cartaz para vender lotes na Vila Ré, né, ou na Vila Maria, que são só os quadradinhos das quadras. Veja aqui o anúncio, né? Arruamento perfeito, leis de urbanismo, acesso facílimo, linha de bondes e ônibus, água e esgoto, luz elétrica, Diferença gás. aos 10.000 tijolos de Exato, graça que estavam no anterior. exatamente. Você percebeu? Os 10 mil tijolos era o que poderia se oferecer para autoconstrução. Aqui não. Oferece rede elétrica, Sim, gás encanado, né? Então, isto é uma cidade para quem tem dinheiro, para se manter numa região bem localizada, né? E aquela opção é justamente a opção para as pessoas que não mais poderiam morar no centro por conta da elevação do custo da claro. terra, né? Porque, na realidade, se um bloco de concreto no centro é o mesmo preço que um bloco de concreto na periferia, se o saco de cimento de 50 quilos é o mesmo no centro que o saco de cimento de 50 quilos da periferia, por que uma casa é mais cara que a É, outra? claro. Por causa da localização. Que era uma forma também de mandar essas pessoas que É, não tinham uma status econômico elevado, mandar para as periferias mesmo, né? exatamente. Recolocalizar de um modo pacífico a essas pessoas que estavam morando e ocupando um espaço que poderia ser ocupado por alguém com um poder aquisitivo maior, né? Exatamente. Eh, Quais foram os elementos que contribuíram para o crescimento imensurável de São Paulo, além da parte de transporte que você já mencionou? Sem dúvida alguma, o desenvolvimento da indústria. Sim. A gente tem um crescimento industrial muito grande. A gente tem essa cidade que é muito próxima à região do Porto de Santos e, portanto, nós podíamos produzir em abundância e tínhamos condições de fazer o escoamento via Porto de Santos. Então, nós tínhamos um favorecimento muito grande. E uma área, como eu disse anteriormente, é muito aprazível, né? Uma cidade com uma qualidade do ar muito boa, uma cidade que oferecia muita água em abundância, muito diferente de outras regiões do país onde a gente tem situações de seca, né? Então, essa região, ela permitia e possibilitava, então, que as pessoas viessem para cá. Com o crescimento industrial, a oferta de emprego. Então, numa região que não tem água, você não tem trabalho e você não tem alimento, porque você não produz alimento. Então, era muito mais fácil vir para São Paulo do que se manter em determinadas regiões. Eu, por exemplo, vim para São Paulo, a minha família veio para São Paulo nos anos de 1960. Nós somos oriundos do interior do estado de São Paulo. Mas no momento em que aquele lugar já não oferecia mais condições de trabalho com qualidade para o meu Havia pai, a ele migração, se né? muda para o Sim. centro com 3 filhos muito jovens, muito pequenos, né? Justamente para trazer novas oportunidades para os seus filhos. E isso aconteceu muito dos anos 50 para cá, isso aconteceu muito. Nós viemos no final dos anos 60, no momento em que nós chamamos do milagre brasileiro. Mas muita gente começou a vir para São Paulo nos anos 50. E é com isso que a gente vai ter um grande desenvolvimento, começa a se construir grandes prédios, para a sede das indústrias, porque as indústrias ficavam distribuídas ao longo da linha do trem, porque justamente ela poderia escoar a produção. Enquanto isso, a população mais pobre morava em conjuntos habitacionais construídos pelas fábricas ou em moradias autoconstruídas, geralmente próximo de onde as pessoas trabalhavam. E os proprietários ou as pessoas autônomas, médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros, né, esses profissionais mais autônomos, que nem sempre tinham alto poder aquisitivo, mas como tinham uma profissão autônoma, conseguiam ter uma melhor condição de vida e, portanto, começaram a morar em apartamentos, em casas melhores, né? Era muito comum nos anos 40 você construir casas geminadas, né, uma do lado da outra, é, com um proprietário, por exemplo, um médico, um dentista, que construíam essas casas como uma fonte de renda para Claro. alugar, né, principalmente para alugar. Porque estava vendo uma possibilidade de negócio
frente a tal expansão, né? Exatamente. Até hoje, você conhece, na região do Cambuci, na região do Ipiranga, muitas casinhas iguais umas às Sim. outras, que talvez você conheça, né, essas casinhas. Essas casinhas, justamente, elas eram de propriedades desses profissionais liberais que, nos anos 40, construíam essas casas como uma forma de renda. Hoje elas foram comercializadas, hoje elas têm cada um dono, né? Mas foi isso muito que aconteceu com o desenvolvimento da cidade de São Paulo. A indústria foi um grande fator para o crescimento. E a gente vai ter depois, principalmente lá no final dos anos 50, a gente tem um grande movimento no Brasil para que a gente utilize o petróleo que nós já tínhamos começado a extrair em território brasileiro. Então, um escritor muito conhecido chamado Monteiro Lobato, ele vai desenvolver uma grande campanha chamada O Petróleo é Nosso. E, ao mesmo tempo, você tem, no final dos anos 50, uma expansão muito grande da produção de veículos na cidade de São Paulo. Então, isso começou a surgir montadoras de veículos na cidade de São Paulo, como a Ford, a Volkswagen, né, que vão se instalar aqui e vão construir plantas de construção de veículos aqui no Brasil. Então, você tem um grande crescimento. E os anos 60 vai se servir muito desse crescimento. Não é à toa que, em 1960, São Paulo tinha-se um slogan de que São Paulo era a cidade que mais crescia no Brasil. Quais são os meios, os elementos que foram usados para o planejamento desse crescimento da metrópole? Então, um principal, tem uma imagem aqui que a gente consegue ver isso. O principal é o plano de avenidas, eh, que é este aqui, o segundo de baixo. O principal é o plano de avenidas, que ele é concebido então pelo Lyoa Sintra e pelo Prestes Maia, que eram engenheiros da prefeitura, e o Prestes Maia depois vai ocupar o cargo de prefeito da cidade de São Paulo. Eles propõem esse plano de desenvolvimento, um plano que ele foi implantado até o início dos anos 2000, né? Ele começa a ser implantado nos anos de 1930, ele é um plano, se eu não me engano, de 36, mas efetivamente ele é lançado em 36, e ele é desenvolvido ao longo de todos os últimos anos. Por exemplo, nós tivemos, no final dos anos de 1980, toda uma remoção de cortiços que ficava aqui na Bela Vista para fazer uma alça de acesso dos elevados que vêm da Zona Leste em direção à Zona Oeste, para fazer uma alça de acesso a 23 de maio. Hoje tem um canteiro lá, mas antes existia um grande conjunto de residências que nos últimos anos, antes de serem removidos, eram cortiços. Você tem várias obras, por exemplo, tem uma obra no Anhangabaú, quando você sai do Anhangabaú e está em direção à Zona Norte, que você tem uma passagem embaixo Sim. da Rua Senador, que chama-se Passagem Tom Jobim. Aquela passagem já estava prevista nesse plano, né? Então você tem um alargamento da Rua da Consolação. O alargamento da Rua da Consolação era uma Um das previsões do planejamento. plano. Então, o que que o plano previa? Ele previa que você tivesse uma cidade radial e que você tivesse um ponto e daqui você pudesse rapidamente escoar. Esse plano se parece muito com o plano de Moscou, de muitas cidades internacionais, né? Então, ele é um plano em que você tem grandes eixos, não é à toa que você tem um eixo chamado Radial Leste. Não é à toa que você tem uma via que chama-se Eixo Norte-Sul, que é a Prestes Maia, 23 de maio, Rubem Berta, que leva para o aeroporto. Então, essas avenidas, algumas delas, como a Radial, chegaram a ser batizadas até do nome original, que se pensava justamente como radiais, né? Porque ela sai do raio e vai em direção à extremidade da cidade. Então, este plano é o grande plano que a gente tem de desenvolvimento. Depois, nos anos 70, a gente passa a ter um modelo de planejamento da cidade que se chama plano diretor. Os planos diretores, eles têm um papel muito grande de dirigir a forma de desenvolvimento da cidade, e ele é combinado com uma outra legislação que está em discussão, ou estava em discussão, está acabando essa discussão na Câmara Municipal de São Paulo, que é a Lei de Zoneamento.
Por quê? O plano diretor, ele designa áreas de desenvolvimento na cidade. E o zoneamento diz o que pode e o que não pode construir em cada uma dessas áreas. Quanto pode construir, qual é a altura que Sim, pode construir, que área pode construir. Então, esse planejamento se dá dessa forma. Mas eu acho, sinceramente, que o grande planejador da cidade é o setor imobiliário. Porque é o setor imobiliário que escolhe onde ele vai investir. sim, Então, mesmo que você tenha determinados zoneamentos, e isso se fez no final dos anos de 1990 em São Paulo e outras cidades do Brasil, que é criar zonas especiais de interesse social, justamente para você poder construir habitação para pobres, muitas dessas zonas, elas não se desenvolveram. Não se desenvolveram porque o mercado não se interessou em desenvolver, porque quem constrói é o mercado, né? Então, quem hoje faz planejamento, muito dele é o mercado. Vide, por exemplo, a grande aceitação que o mercado teve para a reformulação da Avenida Rebouças. Né? Quem conhece a Avenida Rebouças de 5 anos atrás e olha hoje, é uma outra na ambulância. avenida. É uma outra avenida. Então, o planejamento da cidade ele se dá dessa maneira. Você tem legislações específicas, mas certamente você tem grandes interesses em desenvolvimento, porque você atende um determinado setor, que é um agente importante da cidade. A gente não vive sem nenhum dos agentes participantes da cidade. Essas estruturas são um meio de controle, mas nem sempre são bem planejadas ou feitas para todo mundo. Quais seriam essas estruturas presentes na nossa cidade? Olha, se a gente pegar, por exemplo, algo que é muito importante, né? Nós temos nas nossas casas o orçamento familiar. Então, a gente compra aquilo que a gente consegue pagar com o que a gente ganha, né? A prefeitura é da mesma maneira. Então, ela tem um orçamento e ela tem que distribuir esse orçamento para a cidade. Acontece que essa distribuição ela é muito desigual. Se você pega, por exemplo, a subprefeitura da Sé e pega a subprefeitura da cidade de Tiradentes, que fica a 40 quilômetros do centro da Praça da Sé, e é um grande conjunto habitacional construído nos anos 80 para a população de baixa renda, onde moram 200 mil pessoas, é uma cidade de porte médio, né? Mas é um bairro da cidade de São Paulo. Se você compara o orçamento da subprefeitura da Sé e o orçamento da subprefeitura da cidade de Tiradentes, é infinitamente diferente. Se você olha, por exemplo, o recapeamento que está sendo feito na região central, os jardins de chuva que foram implantados, várias obras que são feitas na região central, você não vê o espelhamento disso sendo feito na periferia. O tratamento de calçadas, na periferia as calçadas são em degraus, né? Você não tem acessibilidade. Então, eu acho que um problema sério é a distribuição de recursos. A gente criou uma estratégia ao longo dos anos de planejamento que levou as pessoas mais pobres para regiões mais distantes, construiu um sistema viário, construiu uma rede de metrô que faz com que rapidamente você consiga trazer essa população no centro para trabalhar e devolvê-la rapidamente no final do dia, né? Desde que não haja nenhum problema no meio do Sim. caminho, né? Você tem essa estratégia, mas ao mesmo tempo você não tem uma aplicação de recursos que garanta uma infraestrutura de qualidade, a mesma infraestrutura que você tem nos bairros mais consolidados. Cêntricos, sim. Existem alguns professores, por exemplo, o professor Flávio Vilaça, que era professor da FAUSP e nos deixou a questão de uns 4 anos, ele justamente dizia, né, que o setor sudoeste, o quadrante sudoeste da cidade de São Paulo, que é justamente essa região entre rios, né, essa região mais infraestruturada da cidade, é onde se recebe o maior número de recursos. O que está fora desse setor acaba sendo uma cidade tratada muito mais pela informalidade do que pela formalidade. Na sua opinião, quais foram os objetivos a atingir no planejamento no crescimento urbanístico de São Paulo? Olha, assim, como eu disse, eu acho que a cidade de São Paulo, ela tem um planejamento. Existem muitas pessoas que dizem, a Sim, que cidade é foi. caótica, Sim. não tem planejamento. Não, ela tem um planejamento, ela tem estratégia de desenvolvimento. É claro que a gente pode julgar isso. Ela é boa?
né? Ela é boa para todo mundo, né? A gente pode ter esse tipo de avaliação. Mas eu acho que algumas questões que eu acho que são importantes para a cidade e a gente vem acertando mais nos últimos anos é garantindo uma melhoria no transporte público, né? Então eu acho que a melhoria do transporte público, faixas exclusivas de ônibus, porque até 10 anos atrás, a gente não tinha faixas exclusivas de ônibus. A faixa exclusiva faz com que rapidamente o transporte coletivo que leva mais gente, chegue mais rápido aonde ela tem que levar as pessoas, enquanto as pessoas que às vezes, muitas vezes, andam sozinhas dentro de um veículo, Demorem né, mais tempo. demorem mais tempo, porque a opção dela é andar dentro de um veículo individual. Então, se você diminui com isso as pessoas que andam sozinhas e faz com que as pessoas comecem a compartilhar os seus veículos, você vai colocar 4 pessoas dentro de um carro e vai diminuir o volume de 4 carros nesse trecho e vai deixar um só. Se você deixa de usar o carro e vai para o transporte público, você tira um carro e a pessoa daqui vai para o transporte público. Então, certamente, as faixas exclusivas de ônibus eu acho que é um acerto. O aumento da malha de metrô, eu acho que é um Foi. acerto. O aumento, a criação e o aumento do número de ciclovias, eu acho que é um acerto, né? Eu acho que a gente tem vários acertos. A cidade de São Paulo ter optado também por trabalhar com cinturão verde de produção de alimentos nas bordas da cidade tem sido uma grande opção para poder abastecer em alimentos a cidade de São Paulo e oferecer emprego para a agricultura familiar, para pequenos agricultores. Então, eu acho que a gente tem uma série de acertos que às vezes eles não aparecem, mas são ganhos significativos que talvez tenha sido implantado por o governo A ou o governo B, mas isso se manteve ao longo do tempo. E isso já não tem mais paternidade, não é de um governo ou do outro, é uma conquista do morador da cidade de São Paulo. Como se originaram as periferias na cidade de São Paulo? Então, as periferias elas começam justamente com esta imagem que a gente viu anteriormente, que é, por exemplo, a criação das pontes. Sim. As pontes, elas são elementos importantes para que você atravesse os rios. Então, essa coisa de você remover pessoas que estão na região central e levar elas para outra extremidade, isso foi muito importante para essa criação das periferias. Se você estudar, eu estudo isso um pouco no meu doutorado, que nos anos de 1980, você ainda tinha muitas favelas embaixo de viadutos e pontes que a gente conhece hoje. Por exemplo, a Ponte da Cidade de Jardim tinha uma favela embaixo da Ponte da Cidade de Jardim em 1986. Essa favela foi removida, eles foram removidos para um conjunto habitacional. Hoje a gente não vê mais favelas. Em algumas favelas, principalmente da Zona Oeste, você ainda vê, alguns pontes da Zona Oeste você vê, mas são raríssimas as pontes que você encontra hoje favela, porque elas já foram, na maioria delas, removidas, né? Então, eu acho que a criação da infraestrutura, ela se dá nessa medida, com o aumento da terra, o aumento do custo da terra, nas regiões com mais infraestrutura, é, a diminuição do emprego, isso é um grande problema, isso faz com que a periferia se amplie. Mas eu acho que tem uma coisa importante. A periferia, ela se ampliou e durante muito tempo, a periferia acabou sendo um objeto de estudo para acadêmicos, um objeto de estudo para pessoas que queriam discutir a periferia como objeto. E o que a gente vê hoje, por exemplo, é a periferia se reconhecendo. Então, se você pega uma música do Racionais, por exemplo, que vai falar: Este é o meu lugar. Então, a periferia se reconhece hoje com valor. Sim. Então, ela não é mais o objeto de estudo. Hoje, ela é quem fala. Ela fala de si e ela fala para o outro. Então, melhor hoje a gente entender essa periferia como um lugar potente. Mas a gente também não pode glamorizar, porque, ao mesmo tempo, nessa periferia tem falta de infraestrutura, a gente precisa continuar investindo. Então, a gente tem que reconhecer que lá tem um potencial, sim. Ela não é o exemplo de desenvolvimento da cidade. O exemplo está aqui no quadrante sudoeste. O que a gente precisa é melhorar muito as condições de infraestrutura nesse lugar. Então, a periferia vai nascer justamente dessa questão da expulsão,
da população que não tinha dinheiro para se manter nas áreas de infraestrutura, e ao longo dos anos você tem um alto reconhecimento dessa periferia como um partícipe importante da cidade e alguém que fala sobre si. O que significa a gentrificação e como ela foi realizada em São Paulo? A gentrificação é um processo, geralmente, existe às vezes um equívoco em quem fala essa palavra, porque às vezes parece que a gentrificação é você remover uma pessoa de que mora no centro para outro lugar. Não necessariamente. Às vezes você tem uma autoexpulsão. E essa autoexpulsão se dá justamente por esse Por processo. incremento, sim. Então, quando você embeleza um bairro, quando você melhora o padrão daquele bairro, O valor aumenta. você muda o comércio. Então, o valor do aluguel aumenta, o valor dos alimentos aumentam, o valor do estacionamento aumenta. Então, você acaba aumentando o padrão daquele lugar. Dos serviços básicos, luz, água. Sim. Exatamente. E as pessoas não conseguem mais suportar os gastos daquele lugar. Então, elas acabam optando para se mudar daquele lugar. Então, a gentrificação é esse processo. Ele é um processo de expulsão, sim, mas ele não é um processo de expulsão efetivo, né? Incisivo. Não, muitas das vezes essa expulsão se dá pelo investimento que você faz nesse lugar. Então, a gentrificação é esse processo onde você tem realmente uma saída dessas pessoas de um território onde elas não conseguem mais sobreviver naquele território, principalmente pelo alto custo de vida. Quando se realizou essa gentrificação, ou quando as pessoas começaram a sair em procura de custos de vida menores, tinha os elementos necessários de infraestrutura e de moradia nas periferias, ou foi um processo que ainda falta ser logrado? Não, não tinha de jeito nenhum. Aqui em São Paulo, principalmente nos anos 60, 70 e 80, você tem a criação de loteamentos populares, como a gente viu, mas você começou a ter também um processo que a gente chama de grilagem, né? O que é esse processo de grilagem? Esse nome vem pelo seguinte: é alguém que se apossa de uma terra e depois ela vai até o cartório e tenta convencer que Que o aquele dono. imóvel é dela. E a expressão grilagem é o seguinte: aquela pessoa faz um documento e guarda numa caixa com um monte de grilo. Hum. E as fezes do grilo naquela caixa vai fazer com que aquele papel pareça velho. Para que pareça que foi um documento antigo Exatamente, e verdadeiro. exatamente. Nossa, E isso, por isso o nome de grilagem, ela vem dessa expressão dada por uma caixa com grilos que envelhecem papéis, né? Então, esses grileiros, né, essas pessoas que se apostam de terras que não são delas, acabaram também fazendo muitos loteamentos irregulares e vendendo lotes muito baratos. Ao mesmo tempo, sem tudo aquilo que a gente viu lá no sim. Pacaembu sem asfalto, sem esgoto, sem água, sem iluminação, né? E isso faz com que as pessoas comecem a viver nesse tipo de condição. Então, não tem transporte público, não tem fossa séptica, tem que construir fossa séptica porque não tem esgoto. Tem que lutar pela água, porque a água tem que chegar, porque não tem água, não tem luz. Então, a maioria desta periferia, ela se constituiu sem essa infraestrutura. Pós anos 80, você tem um grande crescimento das favelas. E esse crescimento das favelas se dá nessa mesma condição, em áreas precárias, que você não tinha nenhum tipo de infraestrutura. E a maioria dessas favelas, elas são localizadas em áreas que elas não são importantes. A gente pode, assim, não são as áreas nobres, não são os filés, comparando com uma Hum, carne, né? Essas áreas são sobras. Então, sim. elas não são os filés. Então, essas áreas, eu tenho um amigo que escreveu justamente uma tese que se chama o filé e a sobra, né? Nossa. Fazendo essa comparação. Então, ela não é a fatia melhor. Se deixou aquela área vazia. Aquela área vazia, ela foi destinada para ser uma escola,
porque não valia a pena construir uma casa valorizada naquela região. E como a escola não foi construída, ela acaba sendo ocupada e transformada em favela. Então, as favelas também se constituem nas periferias sem essa infraestrutura. Então, essa periferia, na maioria delas, das localidades, elas se constituíram de bairros sem nenhuma infraestrutura. Podemos observar que existem mais quantidades de estabelecimentos abandonados com capacidade de moradia que pessoas em qualidade de rua em São Paulo. Qual considera que é a razão disso e qual seria a possível solução? Olha, Marco, na cidade de São Paulo, a gente tem dados já recentes do censo de 2022, que saiu agora em julho de 2023, um dado que é muito importante. Na cidade de São Paulo, nós temos aproximadamente 900 mil moradias vazias. Nossa, uma quantidade Nós temos, doentia, na né? cidade de São Paulo, 700 mil famílias que não têm onde morar. Ou seja, se nós usarmos o estoque de moradias vazias, Ainda temos de sobra sobra. 200 mil para a gente poder atender um crescimento vegetativo, jovens que vão se casar nos próximos anos, né? Então, é um grande problema, mas que a gente precisa resolver. E uma das maneiras de resolver é justamente essa, né? Alguns chamam de retrofit, outros chamam de reforma, né? Eu prefiro a reforma porque o retrofit ele vem sendo entendido como uma opção de melhorar a infraestrutura daquele imóvel e supervalorizar o preço, né? Isso dificultando muito o acesso de quem mais precisa, né? A reforma ela é muito mais é uma expressão muito mais adequada para aquilo que eu acho que é importante a gente pensar esse imóvel. Então, eu acho sim que a reforma dessas estruturas elas são importantes. E atualmente a gente tinha um grande programa habitacional do início dos anos de 2009, 2010, que é o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, ele não permitia reformas de imóveis. Logo no final dele, lá em 2015, começou a se permitir reforma de imóveis. Só que aí, com a mudança de governo, criou-se a Casa Verde e Amarela, um outro programa. Só que esse programa, ele investiu muito pouco em baixa renda. Ele acabou investindo muito mais em média renda. E agora, nesse atual governo, nós temos a retomada do Minha Casa Minha Vida e a criação de duas linhas de financiamento específicas, uma que se chama Melhoria Habitacional e a outra que se chama Retrofit. O Melhoria Habitacional, ele tem a ver com reforma de prédios e ele tem a ver com reforma de casas em favela, por exemplo. Os dois são melhorias. Existe na no trabalho de urbanização de favela, um reconhecimento do judiciário de que o governo pode investir recursos para reformar áreas de favela, mesmo não sendo o mesmo proprietário. Mesmo o Nossa. governo sendo proprietário. Isso é muito comum, isso acontece, por exemplo, em loteamentos aqui em São Paulo, esses loteamentos que foram feitos por grileiros ou por loteadores irregulares, né? A prefeitura foi lá depois, fez o asfalto e emitiu um carnê de pagamento para os moradores pagarem. A prefeitura estava fazendo investimento em terreno privado. Sim. Então, na favela, usou-se a mesma lógica. E hoje, o governo federal pensa em usar a mesma lógica com imóveis ocupados, que é o quê? Ele financia benefício para aquele imóvel, para as pessoas continuarem morando, porque existe uma lei federal que diz que toda terra ela não deve ser ociosa, nenhuma propriedade, e ela deve cumprir um papel social, né, na sociedade. É, com fins, né, sociais, até que os ocupantes daqueles imóveis irregularmente negociem com os proprietários uma forma de compra daquele imóvel, né? Não é a tomada do imóvel, não é a captura do imóvel, de jeito algum, né? Hoje a gente ainda tem uma lei que é a Lei de Terras do século XIX e que garante a propriedade, a nossa Constituição garante a propriedade, né? Então não existe essa situação em que se toma o imóvel de alguém, né? Exceto se alguém deve um valor muito alto para o Estado Ele pode está no pé. tomar. Exatamente. Então,
É isso. Você tem hoje políticas em andamento e linhas de financiamento justamente para poder dar qualidade para essas estruturas vazias e abandonadas. A natureza enterrada embaixo do concreto se manifesta através de gretas no chão, inundações nas áreas que antes eram de lagoas e rios, e tudo é esquecido e mudado aqui em uma cidade grande. Como você observa essa mudança na nossa cidade? É, olha, novamente tudo começa naquele plano redondo. Por quê? Nós fizemos uma opção pelo carro. Nós, lá nos anos de 1930, nós, sociedade paulistana, né, na qual eu me enquadro, porque hoje eu sou morador da cidade de São Paulo, então nós, sociedade paulistana, fizemos uma escolha pelo carro. Nós podíamos ter feito uma escolha por um meio ambiente mais saudável. Sim. Você conhece a cidade de Santos? Conheço, mas não muito bem, só passei. A cidade de Santos tem uma coisa que é uma característica muito interessante, que são os canais. Os canais, eles foram desenhados por um engenheiro que também era funcionário da Prefeitura de São Paulo, chamado Saturnino de Brito. E esses canais, o que, que eles fazem? Eles recolhem água que vem da serra e levam rapidamente essa água para o mar. Ou seja, Santos só alaga se tiver uma situação de saturação do solo. Do contrário, toda a água que desce por precipitação de chuva ou que Ele desce volta do no morro mar. vai direto para o mar. Então, houve lá uma opção de não tampar os rios, deixar as linhas d'água fluírem naturalmente. Só que aqui nós tínhamos também um plano de Saturnino de Brito para a cidade de São Paulo. Só que Mas não foi. nós escolhemos o Prestes Maia. E ao escolher o plano do Prestes Maia e do Ulloa Sintra, nós escolhemos um modelo de desenvolvimento para a cidade. E esse modelo fez com que muitas avenidas fossem construídas em cima de rios e lagos. Então você tem, por exemplo, a Avenida 23 de Maio, que é bastante conhecida. Ela foi construída em cima do rio Itororó. A Avenida 9 de Julho, que também é muito conhecida, foi construída em cima do rio Saracura. O Anhangabaú, né, o grande vale do Anhangabaú hoje, ele é construído em cima do rio Anhangabaú, que é justamente o encontro, né, dos rios Saracura e Itororó, que vira rio Anhangabaú. E eles se encontravam onde? Na Praça da Bandeira, um dos lugares que mais alaga no centro da cidade de São Paulo, porque os rios Era um encontro de pedem rio. as suas margens novamente. Nós tampamos ele, mas eles pedem as margens. Eles precisam espalhar essa água, eles precisam ter essa faixa de alagamento. Como nós construímos, nós pavimentamos, o que acontece? O rio sobe. E o rio sobe, alaga. Então, aquela região é uma das regiões que mais alaga no centro da cidade de São Paulo. Uma outra coisa que é triste é você andar pela Avenida do Estado e você vê uma saidinha de água que cai no rio e em cima está escrito Rio Anhangabaú. O rio Anhangabaú ele está canalizado e ele era um afluente do rio Tamanduateí na Avenida do Estado. E ele continua indo para lá, mas hoje ele é um tubo que cai lá. Então, esse é um problema sério. Uma outra situação que eu acho séria é, por exemplo, você tem a rodovia Ayrton Senna, que sai de São Paulo e leva as pessoas para Campos do Jordão, para o Rio de Janeiro, o litoral Sim. norte. Toda aquela região onde tem o Parque do Tietê tinha muitas lagoas. O que que a rodovia Ayrton Senna fez? Aterrou as lagoas. Aterrou completamente. E fez uma coisa pior. Transformou, porque a rodovia ela é elevada, transformou aquilo num dique. Então, ela está mais alta que a região de São Miguel e Penha. Então, tem trechos da região de São Miguel e Penha que, quando chove, a água sobe e chega a subir no mesmo nível do Tietê. Por quê? O lençol freático sobe, a terra é porosa, então a água sobe, vasos comunicantes, né, em ciências, a água sobe tanto no rio como sobe do outro lado. Então, a avenida, ela transformou-se num dique. Então, não tem como a água passar e ir para o rio. Então, você tem, novamente, essa elevação e faz com que as pessoas sofram alagamentos. Então, esse é um problema muito sério, né? É essa natureza
que está aí justamente por baixo do concreto, como você fala, e que às vezes ela se revolta Sim, e ela reivindica seu o seu espaço. papel ambiental, né? E a água é uma das maneiras dela reivindicar. A pichação é um movimento característico da cidade de São Paulo. Qual é a sua opinião sobre ela? Como ela se originou e o que ela representa? Sim. Eu acho que assim, a pichação, ela é característica, a sua presença é característica na cidade de São Paulo. Mas ela vem de um movimento anterior, né? Um movimento que vai nascer nos Estados Unidos, que é do hip hop, né? E esse movimento, ele se divide principalmente, né, no rap, no DJ, né? E no break music, né? A música de rua. E o grafite, que são os quatro eixos aí do hip hop. Inicialmente, o grafite era essa expressão de arte, mas também era uma expressão de manifesto, uma manifestação de grito, como se você estivesse gritando e pedindo para mostrar que você existe. O grafite, ele é algo posterior o picho é posterior ao O grafite. grafite. O grafite ele foi entendido durante muito tempo como crime. Hoje não mais. Hoje ele é mais reconhecido como arte. Mas esse reconhecimento como arte também, ele se dá desde que ele seja feito numa superfície com consentimento. Sim. Então, nós vimos situações aqui em São Paulo, a questão de um empreendimento habitacional aqui no centro, que o proprietário resolveu pintar as paredes de um prédio vizinho, o vizinho não gostou, acionou esse empreendedor e ele teve que retirar o mural. A gente viu alguns murais, por exemplo, na região de Belo Horizonte, algumas pessoas reclamando que alguns murais foram pintados e eles remetem a uma ideia da matriz africana, né? E as pessoas se sentiram incomodadas porque não aceitavam esse tipo de cultura e também estavam acionando juridicamente para que fosse retirada aquele grafite. Então, ainda hoje o grafite ele encontra também uma certa resistência e o picho uma resistência maior. Porque muitas pessoas, ainda, apesar de ele ser também considerado um crime, né, um crime ambiental, ele ainda também é entendido como uma agressão ao patrimônio. No entanto, muitos pichadores vão falar que o picho é uma manifestação artística. Por exemplo, o Nego Mia, né? Nego Mia, ele fez um manifesto de picho que foi o quê? Jogar tinta vermelha naquela estátua no Ibirapuera. Porque aquela estátua, são escravos puxando uma embarcação, né? Ou tocando fogo na estátua do Borba Gato. Então, essas pessoas entendem que o picho e essas outras manifestações são formas de manifestar-se e de mostrar De a uma sua protesta. presença Sim. e a sua insatisfação com determinados símbolos, né? Então, esses símbolos, por exemplo, eles representam uma opressão à população negra. O bandeirante representa uma opressão à população, à civilização indígena. Então, esses marcos, eles continuam na cidade, em lugares destacados, enquanto que as vítimas desses marcos não sofreram nenhuma reparação, não tiveram nenhuma reparação. Então, essas pessoas se manifestam nesse sentido. Eu não tenho não estou afirmando nenhum julgamento aqui e nem quero fazê-lo, né? Porque eu acho que as pessoas se manifestam, mas a gente tem que dar o direito das pessoas dizerem por que que elas estão fazendo isso e falando isso. E no picho você tem, inclusive, uma diversificação de forma dessa expressão, desta arte, como os pichadores reivindicam, né? Por exemplo, os grafismos, alguns outros são só números, outros são desenhos, outros são formas geométricas. Então, você tem várias formas e cada um deles é uma corrente dentro do picho. Então, eu acho que existe sim. Eu acho que é importante que a gente trabalhe um pouco
essa questão e entenda um pouco melhor essa questão de cultura e essa forma de expressão e concilie isso buscando um entendimento, buscando um diálogo, para que a gente possa compreender as diferenças. Porque se opor às diferenças simplesmente faz com que a gente não construa. Sim. Eu acho que a gente só constrói quando a gente estabelece um diálogo com as diferenças. O que é a porofobia e como ela está presente na cidade de São Paulo? Bom, eh, a porofobia, eu até trouxe aqui o livro da Adélia Cortina, que é uma portuguesa que desenvolveu esse conceito, da aporofobia. Ela, via de regra, ela significa um pouco aversão ou ou ódio, né, ou aversão mesmo, que é a expressão que eu prefiro, né, do que ódio, enfim, a pobres. Aporos, é pobre, em grego, né. Fobia é Medo. medo, é aversão, né. Então é isso, a aporofobia, ela está nesse limite entre medo, aversão aos pobres. Então, é importante, tem uma imagem que eu trouxe aqui, para mostrar, que a gente também chama, na cidade, de arquitetura hostil, né. E a arquitetura hostil nada mais é do que uma manifestação da aporofobia, né. Quando, por exemplo, no centro, os comerciantes jogam óleo queimado na porta do seu comércio, porque não querem que os pobres durmam na porta do seu comércio durante a noite. Ou quando a prefeitura coloca as pedras pontiagudas embaixo de pontes, para que os moradores de rua não se instalem nesse lugar. Ou quando a prefeitura contrata um designer que vai desenvolver um desenho de um banco de praça em que ele faz ondas e essas ondas são bicudas e não permite que ninguém deite para dormir nesses bancos. Ou então os bancos que têm travessas com apoio de braços, que também não vai permitir que as pessoas se deitem. Então, a aporofobia, ela está justamente nessa questão dessa aversão. E é importante que a gente também entenda que a aversão não vai fazer com que os pobres desapareçam, Não. que as pessoas em situação desapareçam. Nós temos hoje na cidade de São Paulo dados de que aproximadamente 60.000 pessoas moram na rua. O padre Júlio Lancelotti, que é um sacerdote da igreja aqui do bairro da Moca, e que trabalha com a população em situação de rua, ele avalia que são mais de 80.000, né? Então, a gente tem uma população muito grande hoje morando na rua, houve um grande crescimento, Crescimento após pandemia. exatamente, após a pandemia, e justamente porque as pessoas perderam a posição financeira, você tem famílias inteiras indo para a rua. Então, é importante que a gente enxergue sim, a gente veja sim. Agora, não é só o nosso atendimento assistencialista de dar uma cesta de alimento, né? É importante que a gente fortaleça políticas públicas para que a gente garanta que essas pessoas tenham condição de sair da rua e possam alavancar sua condição cidadã na cidade, né? Arrumem emprego, cuidem da saúde, deem educação para os filhos, ou seja, exerça a cidadania plena na cidade. Então, eu acho que a primeira medida que a gente deve tomar para essas pessoas é oferecer casa. As lideranças dos movimentos de moradia em São Paulo, eles dizem que a moradia é a abertura para todos os outros direitos. Sim. Por quê? Porque se a pessoa tem para onde voltar para dormir, ela descansa para poder ir trabalhar no dia seguinte. Se ela tem um endereço para receber correspondência, ela é uma pessoa, uma cidadã. Se ela tem um endereço para preencher uma ficha de emprego, de trabalho, ela é reconhecida como alguém que mora num lugar estabelecido. Muitas pessoas acabam não dando emprego para quem mora em favela, para quem mora em ocupação, porque não tem um endereço. Para quem mora em cortiço, não tem um endereço fixo. Por isso que muitas das pessoas, por exemplo, que moram em cortiço, chamam o cortiço de pensão, porque o cortiço acaba tendo um estigma de que não é um lugar adequado para moradia. Porque quando você tem um endereço é um sinônimo de segurança. Então você não Exatamente. daria um trabalho a alguém que você não sabe onde que mora, onde que vai procurar no caso de que aconteça alguma coisa, né? Exatamente. Eh,
Qual é a sua perspectiva sobre o caminho que a cidade de São Paulo está se dirigindo ou dirigindo-se em relação ao urbanismo e planejamento? Olha, o que eu acho com relação a isso é que a gente precisa mudar uma série de coisas, né? Uma delas é aumentar a participação da população da cidade de São Paulo. Aumentar a participação não significa criar um programa municipal que diga, olha, a partir de hoje tudo vai ser participado. Você tem que criar mecanismos para que isso ocorra. Então, nós temos hoje, eu não sei se você sabe, um sistema de orçamento participativo. Ele é feito pela internet. Quem tem acesso à internet não sabe. É. Imagina quem não tem acesso pela internet. Então, por exemplo, se você quer nesse orçamento que a região que você mora tem um parque, você vai lá. Se tiver lá que aquele parque está no orçamento e se você votar nele, ele conseguir recurso para ser viabilizado, ele é construído. Então, o seu voto vale nesse orçamento. E as pessoas não sabem que isso existe. E as pessoas que acessam a internet, quiçá aquelas que moram em bairros ou em lugares em que não acessam a internet. Então, é importante que você crie mecanismos de participação. É importante que você crie mecanismos de distribuição de renda para todas as famílias, de distribuição de investimento público iguais, que você coloque à disposição da população arquitetos e urbanistas, como acontece, por exemplo, com programas públicos de saúde, como o SUS. Sim. O SUS tem um investimento, se eu não me engano, de 15% do orçamento voltado para a saúde. O sistema SUS é um sistema de sucesso, né? A gente viu na pandemia o sucesso que foi o atendimento às famílias, rapidamente a vacinação em massa, né? A diminuição de mortes. Então, o nosso desejo como arquiteto urbanista é que a gente também tenha um SUS da habitação, que a gente tenha uma porcentagem de recurso garantida para que as pessoas possam ter uma assistência de moradia. Por quê? Você tem casas que não tem banheiro na favela. Não dá para você morar num lugar que não tenha banheiro. Então, esse trabalho, por exemplo, que eu disse para você no início, que eu coordeno, que é Residência em Arquitetura e Urbanismo, a nossa intenção, inclusive, é juntar com o Programa de Saúde da Família. Por quê? Porque uma casa com saúde gera pessoas com saúde. Uma casa doente gera pessoas doentes. Então, a nossa intenção é fazer com que o arquiteto e urbanista também cuide da casa e cuide da saúde da casa, para que ele possa cuidar da saúde das pessoas. Então, a nossa ideia é justamente juntar. Então, uma outra coisa que eu acho que ajudaria na cidade de São Paulo é você poder ter arquitetos, urbanistas, engenheiros, essa equipe multidisciplinar Acessível, né? mais próxima e acessível para ajudar as pessoas a construírem as suas casas. Você ter disponibilização de recurso para que elas possam construir. Você ter disponibilização de recurso para ampliação de equipamentos de cultura, lazer, de trabalho nas comunidades, para que você não tenha, para que você diminua o afluxo de gente que mora nas periferias para vir trabalhar no centro, ou para vir se divertir no centro, para que eles tenham diversão e lazer onde eles moram, para que eles tenham trabalho onde eles moram, e a gente possa ter uma cidade não centralizada, Centralizado. mas o Sim. que a gente chamaria de uma cidade polinuclear, que você tem vários pequenos centros e que poderiam ajudar no desenvolvimento. Então, eu acho que esse é um dos caminhos que a gente poderia ter para melhorar a cidade. Celso, para finalizar, eu soube que você teve o lançamento do teu livro. Sim. Me conta um pouco sobre ele. Então, nós lançamos esse livro essa semana. Esse livro nós escrevemos, eu e uma colega do Mackenzie, nós escrevemos numa parceria internacional com a Universidade do Porto, né? Desculpa, com a Universidade do Minho e do Laboratório de Habitação Básica do Porto. A Universidade do Minho fica na cidade de Braga,
próximo da cidade do Porto, e nós desenvolvemos um trabalho em conjunto com os professores da universidade, estudando as semelhanças entre cortiços em São Paulo e as ilhas no Porto. As ilhas são cortiços, são casas coletivas organizadas voltadas para um corredor, muito parecido com alguns cortiços em São Paulo. E nós desenvolvemos um trabalho ouvindo lideranças comunitárias, ouvindo lideranças daqui, reconstituindo um pouco a organização dos movimentos sociais e nós escrevendo um pouco sobre a nossa experiência em projeto de arquitetura, em trabalho com comunidades. Então, a gente lançou esse livro em Portugal, em julho, pela editora Afrontamento. E agora nós lançamos, esta semana, no Brasil, pela editora Terra Plana. O livro se chama-se Habitação é Central. Vivências e reflexões em torno de ilhas e cortiços. E a gente acha que é um trabalho importante, um trabalho de pesquisa importante, de uma leitura fácil, né? E que trata justamente sobre aquilo que é central e é importante, que é a habitação, porque sem habitação a gente não tem saúde, né? Então, foi isso. E ela tem essa bela capa que é uma aquarela, né? Veja. Muito linda, E é muito linda, linda. né? É uma aquarela desenhada pela professora Silvia Dopri. Parabéns, parabéns pelo obrigado. sucesso, parabéns e muito obrigado pelo seu tempo, por seu conhecimento, por compartilhar esse conhecimento conosco e convidar para vir às vezes que você quiser aqui Opa. tocar temas importantes como hoje. Então, galera, curta, compartilhe, ative o sininho para receber suas notificações e se inscreva no canal do YouTube. Um beijo. Tchau!